Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio de hoje do nosso podcast, a gente vai falar um pouco sobre o artigo Presença da mutação do gene BRCA1 em cadelas com tumores mamários malignos. Então vamos lá? O câncer de mama em animais de companhia, como as cadelas, está se tornando cada vez mais comum, muito em função do aumento da expectativa de vida desses animais, assim como acontece com os humanos. O câncer de mama em cadelas tem muitas similaridades com o câncer de mama em mulheres, tanto em termos epidemiológicos quanto genéticos. Por isso, as cadelas são consideradas excelente modelo para estudos de comparativos. Fatores internos e externos podem influenciar o desenvolvimento da doença, que ocorre quando há alterações genéticas que impactam o ciclo celular. Essas alterações podem levar à proliferação descontrolada das células e impedir a morte celular natural, o que resulta na formação de tumores. Um gene importante relacionado ao câncer de mama é o BRCA1, que desempenha um papel fundamental na regulação do ciclo celular. Estudos mostram que mutações nesse gene estão associadas ao desenvolvimento de tumores mamários, tanto em humanos quanto em cães. Embora o papel exato do BRCA1 na formação dos tumores ainda não seja totalmente compreendido. Nos casos do câncer de mama em cadelas, o diagnóstico é feito através de exames clínicos e complementares. Em seguida, quando a mastectomia ou remoção cirúrgica da glândula mamária é indicado, o tecido retirado é enviado para análise histopatológica que confirma o diagnóstico da doença. Após essa etapa, realiza uma análise molecular para investigar mutações no gene BRCA1. No entanto, quando os exames pré-operatórios detectam metástase em estágio avançado, ou seja, quando o câncer já se espalhou para outras partes do corpo, a cirurgia pode não ser recomendada, optando-se por tratamentos alternativos. Bom, todos os animais eles foram submetidos a uma avaliação pré-cirúrgica bem detalhada para ter certeza que tudo ia ocorrer bem no procedimento. Primeiro, eles aplicaram um questionário aos responsáveis desses animais, que forneceu informações cruciais sobre os pacientes para fazer essa análise. Também colheram amostras de sangue periférico para realizar exames importantes, como exames hematológicos e de bioquímica sérica, focando no perfil hepático e renal. Além disso, foram feitas avaliações eletrocardiográficas e pré-anestésicas para definir o protocolo anestésico mais adequado para garantir a segurança e uma boa analgesia durante a cirurgia. Para verificar a presença de metástase à distância, utilizaram radiografias torácicas e ultrassonografia abdominal. A técnica cirúrgica, bem como a quantidade de tecido mamário a ser removido, variou conforme o tamanho do tumor, conforme o animal, conforme a localização e o estado geral do paciente. Tudo isso para proporcionar um melhor tratamento possível para a cirurgia e para o estudo dê certo. Essa cadeia mamária que foi retirada durante o procedimento cirúrgico foi totalmente enviada ao Laboratório de Patologia Animal da UFMT. Lá, os fragmentos de todas essas glândulas da cadeia mamária foram cuidadosamente identificados e armazenados em duplicata em tubos de Ependoforte a menos 80 graus Celsius para futuros estudos, A outra parte dessas amostras foi fixada em formalina 10% por 24 horas. Após isso, os tecidos de interesse foram seccionados e processados rotineiramente, sendo incluídos em blocos de parafina, cortados em lâminas de 5 micrômetros e corados usando a técnica HE, que é hematoxilina e eosina, para um futuro diagnóstico histopatológico. Já para análise molecular, eles extraíram o DNA das amostras de tecido mamário utilizando o método fenolclorofórmio. E as reações da PCR, que amplificam o material genético para investigação de mutações, seguiram os protocolos já estabelecidos na literatura científica. Para análise molecular, as reações de PCR foram cuidadosamente configuradas. Iniciou-se com uma desnaturação inicial a 95 graus por 4 minutos. Posteriormente, foram realizados 35 ciclos, cada um com uma desnaturação a 94 graus por 30 segundos, seguido de uma fase de anelamento a 55 graus por 30 segundos. A etapa foi finalizada com uma extensão a 72 graus por 1 minuto, seguida de uma extensão final a 72 graus por 10 minutos.
Foi utilizada uma água ultra pura como controle negativo e a presença de DNA foi confirmada por meio de sequenciamento, que serviu como controle positivo. Nesse estudo, foram atendidas e submetidas à cirurgia 85 cadelas, das quais 36 apresentaram tumores mamários malignos. No total, foram identificados 10 tipos diferentes de tumores malignos. As raças mais afetadas foram as cadelas sem raça definida, sendo 41,66%, Poodles com 22,22% e Pinschers com 13,88%. A idade média dos animais foi de 9,71 anos. Entre as cadelas diagnosticadas, 78% não eram castradas, o que reforça a relação entre a ausência de castração e o aumento do risco de desenvolvimento de tumores mamários. Foram extraídas 42 amostras de DNA para PCR e sequenciamento genético, sendo 36 de cadelas com tumores malignos e 6 de cadelas saudáveis, que formaram um grupo de controle. No grupo de controle não foram detectadas mutações no gene BRCA1. No entanto, das 36 amostras com tumores malignos, 5 cadelas apresentaram mutações em 3 pontos distintos do gene, resultando em alterações nos aminoácidos valina, alanina e serina, respectivamente. Os tipos histológicos associados a essas mutações incluíram carcinoma complexo, carcinoma mamário em tumor misto, carcinoma mamário papilífero e carcinoma mamário tubular. Bom, como eu já havia falado anteriormente, o estudo revelou uma alta incidência de tumores em cadelas sem raça definida, que foram 41,66 desses casos, né? Esse dado diverge de estudos internacionais que normalmente associam raças puras a maior predisposição ao desenvolvimento de câncer de mama. Esses fatores podem ter relacionado fatores socioeconômicos e ambientais da região, né, que essas cadelas foram utilizadas para esse estudo. Bom, outro ponto muito importante foi a idade das cadelas, né? Isso está alinhado muito com os estudos que indicam que o câncer de mama afeta as cadelas mais velhas. Além disso, a castração se mostrou um fator muito importante, uma vez que 78% das cadelas com câncer de mama não eram castradas. Isso reforça a importância da castração precoce para a prevenção de tumores mamários, já que a exposição prolongada, né, dos hormônios aumenta o risco de desenvolver a doença. Esses achados ampliam o conhecimento sobre a relação entre genética e o câncer em cadelas, especialmente porque as mutações do gene BRCA1 também são amplamente estudadas em humanos, onde estão associadas ao maior risco de câncer de mama. O estudo apresenta um avanço significativo na compreensão da doença em cadelas e pode fornecer um subsídio para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento desses tumores. Na conclusão, o estudo ressalta a descoberta de uma nova mutação no nucleotídeo 3761 do gene BRCA1, além de 2 outras mutações nos nucleotídeos 4006 e 3619. Essas alterações são responsáveis por gerar instabilidade genética, contribuindo para o desenvolvimento de tumores mamários em cadelas. Embora a inativação do gene BRCA1 por si só não seja suficiente para iniciar o tumor, ela permite o acúmulo de mutações em outros genes, aumentando o risco de câncer. As mutações encontradas afetam a transcrição genética, resultando em proteínas defeituosas ou truncadas que perdem sua função normal, contribuindo para a progressão do câncer. Esses achados fornecem informações valiosas sobre como as mutações genéticas no BRCA1 influenciam o desenvolvimento do câncer de mama em cadelas, ajudando na formulação de estratégias de prevenção de tratamento da doença.